Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus nesse final de noite, onde Deus está falando conosco. Abre suas Bíblias lá em Atos 22, Atos capítulo 22, Atos dos Apóstolos capítulo 22 e versículo 6. Louvado seja Deus, esta noite nós estamos adorando esse Deus em espírito e verdade. Devemos adorar 24 horas por dia esse Deus, se preparando para buscar cada vez mais. Jesus está voltando, meu irmão. A Bíblia, ela fala, a salvação é individual, mas nós devemos lutar, nós ajudar nossos irmãos. E como pastor nós devemos ajudar e fazer a nossa parte com Cristo Jesus. A palavra é essa, Atos 6, versículo 6, a palavra é essa. Ora, aconteceu que indo já de caminhando e chegando perto de Damasco, quando ao meio-dia, de repente, me rodeou uma grande luz do céu, e caí por terra. Eu vi uma voz e que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E eu respondi: Quem é o Senhor? E disse: Eu sou Jesus Cristo Nazareno, a quem tu me persegues. Então começou a mudar a situação daquele que perseguia os cristãos. Saulo perseguia os cristãos. Então eu digo para você o que Deus fez na vida de Saulo. Saulo transformou-se num apóstolo, né? Então a palavra diz em versículo 9 que estava comigo e viram verdade a luz, e se atonizaram muito, mas não entendiam o que a voz daquele falava comigo. Então, o pessoal que estava ali com Saulo não entendeu. Mas Saulo entendeu. Ele entendeu que era Jesus. E se colocou e foi até Damasco. E lá havia um apóstolo chamado Ananias. Ananias também se recusou a falar, a querer fazer aquilo que Jesus queria. Ananias entendia que Saulo, todo mundo conhecia Saulo, que Saulo perseguia os cristãos e assassinava os cristãos. Então digo para você que Saulo era cidadão hebreu, mas ele estava vivendo na época ali nos romanos. Então eu digo para você esta noite, como ele se tornou cidadão romano, mas ele era hebreu. Então eu digo para você esta noite, que está adorando esse Deus, que está proclamando esse Deus, assim que aquele que perseguia e assassinava os cristãos foi servir a Jesus. Eu pergunto para você, aquele drogado, aquele viciado, pode ser um homem de Deus, uma mulher de Deus? Aquela prostituta, e muitas vezes as pessoas acusam, apontam os que estão dentro da casa do Senhor, de vez de pegar e ganhar aquelas almas que estão lá fora. Se nós não vigiarmos da maneira que vamos falar, vamos botar essas almas para correr. Nós temos que pregar a verdade. Pecado é pecado. Mas Deus ainda tem obra com aquelas pessoas que estão lá fora. E se nós não formos atrás dessas pessoas, vão perecer. E Jesus vai cobrar de nós. Então nós temos que anunciar de alguma maneira ou de outra, nós temos que anunciar o Evangelho da salvação. Então eu digo para você nesta noite que está adorando esse Deus, não desista de fazer a obra de Deus. Não pare
de fazer a obra de Deus. Porque é muito grande aquilo que Deus tem para fazer na vida dos irmãos aí fora, dos jovens, dos adolescentes, né, dos adultos, dos idosos, pessoas que estão nos tráficos de droga. São seres, são vidas. E devemos usar a palavra para libertar eles, para restaurar, trazer a verdade à tona. A palavra diz que a palavra nos liberta. Então eu digo para você, esta noite que está durando, enquanto que você está fazendo a obra de Deus, Deus está fazendo a obra na sua família e também na vida daqueles que estão lá fora. Eu costumo dizer uma coisa para você, que aquele que vem contra a tua vida, ele vem, mas o que está nele faz isso. Satanás usa pessoas para tentar derrubar aquele que já está na fé. Então o que nós devemos fazer? Buscar o reino do céu, e as demais coisas nos serão acrescentadas. E quando nós colocamos na presença de Deus e deixamos as coisas mudando aí fora, a coisa começa a operar. O milagre começa a operar. As coisas começam a acontecer. Então eu creio hoje que o Espírito Santo está fazendo isso na sua vida. Quebrando corrente, quebrando laços, quebrando toda a feitiçaria, toda obra de macumbaria, magia negra, candomblé, tudo, tudo. O poder de Deus é tudo. E acima da soberania de Deus não há outro. E operando ele, quem vai impedir? Aquele que perseguia o cristão se tornou um ganhador de alma. A Bíblia diz que depois de Jesus foi o segundo maior pregador, Paulo de Tarso. Então eu digo para você hoje que está fazendo a obra de Deus e que está buscando a presença de Deus. Não desanima por causa da luta, por causa das perseguições. Assim como você tem luta, perseguição também tem. Então eu digo para você, nesse exato momento, vem vir as autocríticas, vai vir acusações, às vezes acusações forjadas contra a tua vida, para você parar mesmo. Mas Deus, Ele condenará toda ferramenta preparada contra ti, não vai prosperar, porque o Espírito Santo de Deus está na sua vida. Prega a verdade, prega o amor e a justiça de Deus, porque Jesus está voltando. Pessoas não querem, pessoas vão na casa do Senhor, realmente algumas pessoas vão para aquilo que Jesus pode dar para ela. Mas aqueles que vão para adorar, eles vão se humilhar, eles vão se prostrar diante de Deus. Então, quando você está machucado, a tua alma por dentro, você tem que fazer o que, irmão? Lutar. Lutar contra aquilo. Colocar na oração. Jejuar. Buscar a presença do Rei. E aquilo que está dentro de você, aquela angústia vai sair. Então eu digo para você esta noite, que você está fazendo a obra. Que nesse momento o Espírito Santo está arrancando isso, essa amargura, essa dor, isso que te machucou lá atrás. Deus vai arrancar, vai sarar, vai movimentar daí da tua alma, do teu coração, porque Deus está te restaurando com uma grande obra. O querer do adversário não é o querer de Deus. Jesus ama você. Jesus quer que você se salve. Jesus quer que você busque a presença do Rei dos Reis. Então eu digo para você nesta noite, do que Deus tem para oferecer para você. É algo maior do que você possa pensar. É algo grande. É algo poderoso. Que é a salvação da sua alma. Da minha alma.
Então nós cremos hoje que nós não estamos aqui para ver quem é que prega mais ou de que prega menos. Não. Aquela pequena palavra, às vezes, vale muito mais do que você falar uma grande palavra. A palavra, toda ela tem poder, seja curta ou seja longa. Mas temos que pregar a verdade. Então, quando nós saímos dessa palavra chamada pecado e colocamos nossa casa em ordem, Deus começa a operar. Deus começa a fazer sinais. Deus começa a fazer prodígio. Deus começa a curar aquele que está doente. Vai ser restaurado pelo poder de Deus. Às vezes aquela enfermidade, ou melhor, aquela enfermidade na alma, que machucou tua alma, que corroeu tua alma, Jesus vai tratar e vai curar. Através da oração, através do jejum. Deus faz acontecer isso na sua vida. Então, o que eu aprendo com isso, meu irmão, minha irmã, que tudo que vir contra a tua vida não vai prosperar, mas o agir de Deus vai prosperar. Então, fica tranquilo naquilo que você está buscando, naquilo que você pediu para Deus para que acontecesse na sua vida. É óbvio que o adversário vai se levantar, mas a última palavra é de Deus. A última palavra é do Rei dos Reis. E Ele está na sua vida esta noite. Ele vai fazer morada na sua vida. Queira o adversário da tua alma, não queira, Deus vai fazer acontecer. Mas você tem que querer. O pastor vai anunciar a palavra para você. Qual é o lado que você quer ficar? Do lado das trevas ou do lado do céu? Então você que escolhe. Mas eu creio hoje que Jesus quer salvar todos. Mas eu creio hoje também que o adversário quer levar você para o buraco sem fundo. Mas Jesus, Ele vai mudar esse quadro na sua vida. Ele vai fazer tudo novo. Você é uma nova criatura. Daí você vai ver a obra tremenda que Deus tem sobre sua vida. É algo grande. É algo muito maravilhoso dentro de você. E o Espírito Santo está trabalhando nesse momento. O Espírito Santo está quebrando todas as correntes contrárias do laço. E eu profetizo hoje na sua vida que esse gigante está caindo por terra. Esse gigante não prevalecerá sobre sua vida. Pelo poder da palavra. Basta crer e acreditar que Jesus Cristo Nazareno veio para servir. Jesus Cristo veio como rei, mas veio para fazer a vontade de Deus. A quem enviarei agora para que eles venham me adorar? Tinha anjos lá que podiam vir, mas não era para o anjo, era para o Filho de Deus Altíssimo, Jesus Cristo Nazareno. Então eu digo para você que Ele veio como homem, Ele veio como Deus na terra. Jesus é Deus, que fez a obra acontecer. Deus Pai e Deus Filho. Deixou o Consolador Espírito Santo, uma ferramenta de poder, para nós podermos usá-los em épocas futuras que nem agora. Está acontecendo as coisas, tudo. Onde os inimigos têm atacado famílias. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele vai operar na sua vida. Ele vai levantar você para fazer a obra de Deus. Deus tem levantado homens e mulheres para fazer a diferença. Então eu creio hoje na palavra de Deus.
e que Jesus está voltando, meu irmão. Mas o gigante, ele vai tentar. Mas a última palavra do Senhor. Deus levantou lá na casa de Jessé, não foi os irmãos de Davi, que eram formosos, fortes, mas não tinham a autoridade que Davi tinha. Davi ainda era criança. Chegou o tempo que Davi cresceu, amadureceu, mas Davi venceu o gigante Golias com uma pedra e uma funda. Uma pedra preparada e ungida por Deus. Então eu digo para você, a fé de Davi venceu o gigante. E essa fé que você tem dentro de você pode derrubar muitos gigantes que tem se levantado contra a tua família, contra a tua casa, que tem se levantado com o irmão da igreja, que é teu irmão, Cristo, que você está orando, intercedendo pelas almas, você pastor que está orando pelas almas, como nós também estamos orando, os pastores que estão dando sua vida pela obra de Deus. Então eu digo para vocês, nesse exato momento, que Jesus começa a fazer uma grande obra. Que Jesus começa a operar algo tremendo, algo espetacular, algo maravilhoso. O sobrenatural de Deus que está operando na sua vida. Ele está quebrando todo o laço, toda a cilada, a astúcia do adversário da nossa alma, pelo poder da fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu creio hoje que pelo poder da fé você vai vencer esse obstáculo, essa barreira que tenta parar você. Deus sempre fez a obra em nossas vidas, minha irmã. Deus continua fazendo a obra na sua vida. Deus começa a operar coisas grandes, coisas maiores que você nem imagina. Coisas que você achava impossível algum tempo atrás. Mas como Deus começa a capacitar o homem de Deus, a mulher de Deus, Deus tem levantado as crianças para pregar. Então eu digo para você hoje, Deus faz o que Ele quer com quem Ele quer, do jeito que Ele quer. Ele opera do jeito que quer, em cada ferramenta que Ele quer usar. Ele não vai usar igual, Ele vai usar de maneira diferente. Mas o Espírito de Deus está ali sobre aquela vida para fazer a diferença na sua vida e na minha. Então eu creio hoje, Jesus, que Jesus só pede para você, só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho, que aquilo que você está pedindo para Deus vai chegar nas suas mãos. Porque tem marca de promessa aí. E essa marca da promessa que está vindo na sua vida. Que eu digo para você hoje, sem medo de errar, e profetizo na tua vida hoje. Que esta semana tem pessoas que vão receber um milagre. Que esta semana tem pessoas que vão receber um milagre grande. Sonhos que estavam parados. Pessoas que ficaram entristecidas, machucadas, angustiadas. Mas Deus manda um recado para essas pessoas que estão escutando esta live. Que Deus vai fazer acontecer na sua vida. Deus não é filho do homem que minta, que se arrependa, meu irmão, minha irmã. Que Ele vai cumprir as promessas na sua vida. O Rei dos Reis, o Rei da Glória. Então creia no agir de Deus. Creia porque Ele está indo na sua direção. Creia porque Ele vai operar maravilha na sua vida. Louvado seja Deus, o Rei da Glória. Deus tem levantado a cada um de nós para fazer a diferença, para pregar a verdade. Pecado é pecado. E muitas vezes nos separa de Deus. Então eu digo para você hoje, se reconcilie e volte para os caminhos do Senhor. Eu estou fazendo um apelo esta noite. Você que está afastado, volte para os caminhos de Deus.
Jesus ama você, Jesus quer que você seja salvo da presença dele. Então creia hoje. Aceita ele como único suficiente Salvador. Procure o pastor. Se reconcilie na igreja mais próxima. Volte a adorar, volte a fazer a obra de Deus. Você é um projeto de Deus, um projeto lindo. E Deus quer que você faça isso. Deus quer que você marche na presença dele. Então tome posse da sua vitória e creia no agir de Deus. Que não vai ficar dessa maneira que está, não vai ficar. Deus ama você. Deus ama a sua família. Então eu creio hoje que você vai dar um pontapé inicial e voltar para os caminhos de Deus. Daí você vai ver que realmente é o Deus vivo dentro de você. Deus vai começar a preparar você para uma grande obra. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha abençoar, papai, esta noite, Senhor, aonde o Senhor falou através, Senhor, dessa pequena palavra, papai do céu. Mas eu creio, papai, do que foi falado aqui, papai. Vem restaurar a vida, vem salvar almas, papai do céu. Tu és o leão da tribo de Judá, papai, tu está no nosso meio. Então eu creio, Espírito Santo de Deus, Senhor, que nesse momento, Espírito Santo, o Senhor está operando, quebrando toda a cilada, astúcia de Satanás, papai do céu, quebrando todo laço, todo impedimento, repreendendo todo espírito de enfermidade, papai, vendo dar saúde para os seus servos, aqueles que estão assistindo, papai, a palavra, papai do céu. Eu creio, através desse clamor, papai do céu, que aquele que não aceitou Jesus vai aceitar, papai do céu. Porque o Senhor tem uma obra grande com cada família, papai do céu. Eu creio, papai do céu, em nome do Senhor Jesus Cristo, papai. Nós determinamos, papai, as portas abertas, Senhor, para muitas pessoas que estão carecendo do serviço. O Senhor vem abrir essas portas, papai do céu, que abençoa nas demais coisas, papai. Eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Você tem uma chamada missionária. Volte para os caminhos de Deus enquanto é tempo. Varoa, varão, você que tem chamada, não só missionária, mas em todas as áreas. Deus que sabe a área que Ele quer usar você, se é na pregação, se é em missões e outros lugares. Mas Deus vai fazer a obra acontecer na sua vida. Então nós cremos hoje e saímos daqui agradecendo a Deus e crendo no agir de Deus, que aquele que é nosso pastor, daquele que nos guia 24 horas por dia, ele tem poder para fazer na sua vida e na minha. Então eu creio que ele já está fazendo isso acontecer na sua vida. Por isso ele te chamou aqui esta noite, para você ouvir esta palavra profética que vai mudar a tua história. Então eu creio hoje que aquilo que vinha contra já não é mais contra, porque Deus já botou por terra. Assim como Deus levantou aquele que perseguia os cristãos, se tornou ganhador de almas, se tornou pregador da palavra, o apóstolo Paulo. Então eu digo para você, se Deus levantou o apóstolo Paulo para fazer a diferença, Ele vai fazer na sua vida também. Porque você é uma ferramenta de Deus. Você que tem família, você tem algum filho que está nas drogas, vamos orar que Deus vai libertar essa pessoa das drogas, da prostituição. Estarei colocando na madrugada a cada pedido de oração. Então eu creio hoje que Jesus já está fazendo acontecer na sua vida, né? Porque quando Jesus ele fala que vai fazer, ele faz. Então a palavra é para todos nós que estamos adorando o Rei dos Reis e buscando a presença de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Então nós cremos hoje que tudo que vinha contra já caiu por terra. O Senhor neutralizou, o Senhor amarrou, o Senhor trancafiou pelo poder da oração. Então eu digo para você, continue fazendo aquilo que você está fazendo. Não pare de adorar e não pare de buscar.
Deus é fiel. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Amém. Bom final de noite e creia, porque Jesus vai visitar você na madrugada. Jesus vai falar com alguém aí nesta madrugada. Creia em nome de Jesus, porque Deus tem pressa para entregar vitórias. Pessoas estão sendo restauradas pelo poder da palavra, pelo poder da revelação de Deus. Creia em nome de Jesus. É uma palavra de Deus que muda a tua história, que cura a tua enfermidade. Tudo é possível ao que crê. E se você crer, você vai ver a glória de Deus. Você vai ver o mover de Deus, do que Deus vai para fazer na tua vida. Então eu creio hoje que Deus está fazendo isso na sua vida, porque é um propósito grande de Deus na sua vida. Meu amado, meu querido, quando a gente coloca isso na presença de Deus, Deus faz acontecer. Então eu digo para você, só mais um pouquinho você vai ver o agir de Deus acontecendo na sua vida. E por isso nós estamos aqui nesse exato período aonde o Espírito Santo está botando tudo por terra, aonde o Espírito Santo está derramando uma porção dobrada do seu Espírito Santo. Então creia hoje que Jesus está voltando. É tempo de adorar, é tempo de buscar a presença do Rei dos Reis. Eu confio na palavra de Deus, eu confio no propósito de Deus que está vindo na sua direção. Confia nele e creia. Tudo é possível ao que crê. Jesus está dando vitória esta noite. Receba o teu milagre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.